E galera, bora tá falando sobre futebol. A gente tem aí pra falar sobre o Vasco da Gama, do que meu time sofreu demais na Copa do Brasil. E também a gente pode falar um pouco sobre aí o Flamengo, né? O que aconteceu dentro do Maracanã. O pessoal lá vaiando bastante o Tite. Vou estar começando aqui a falar sobre o meu Vascão. Jogou lá no Castelão, né? Que inclusive o gramado estava terrível, horrível, ok? Precisa estar fazendo uma manutenção urgente naquele gramado, porque, cara, não tava tendo tração ali pro goleiro. Literalmente a gente viu o Léo Jardim escorregando. Cara, se o goleiro escorrega ali, perde a tração no pé, já era. Toma ali um gol e já era. E, inclusive, a bola até mudou. Cara, a bola mudou a direção quando bateu no gramado. Isso é surreal. Imagina um gol na qual a bola muda de direção e vai. É totalmente bizarro, né? Então, sim, aquele gramado lá do Castelão precisa ser mudado urgentemente, assim como o do Maracanã tinha que ser mudado naquela época que não tava dando, né, galera? E a gente sabe aí que a temporada é longa, muitos jogos importantes, todos os jogos são muito importantes. Então, cara, o pessoal aí do Fortaleza precisa ficar de olho nessa questão, tá? É até inapropriado para os próprios jogadores. Mas falando no jogo em si, no intuito, cara, o Vasco foi pra não perder, basicamente, né? Acredito eu, como todos os torcedores do Vasco, estávamos surtados porque poderia estar acontecendo no Castelão. 2, 3, 4 a 0, já que o Boca tomou-lhe ali um sacode, né? Eu não queria que o Vasco tomasse um sacode. O Vasco precisa estar passando na Copa do Brasil, irmão. A gente precisa ter mais jogos, que isso é muito importante para gerar renda, visibilidade. Passar de fase na Copa do Brasil, que é muito importante para o Vasco estar ganhando dinheiro e ter mais jogos, né? Melhorando assim os patrocinadores também. E pô, eu quero ver mais jogos do Vasco durante o ano. Já não tá na Sul-Americana nem na Libertadores, quase não tem jogo do Vascão. Então isso também não chama muito jogadores, né? Não chama muito técnico por estar fora dessas ocasiões. Mas enfim, eu esperava no qual um jogo o Vasco ia jogar defensivamente, tá? Ele não ia estar partindo pra cima porque não teve tempo de treino. E, pô, inclusive ele foi com o técnico do Sub-20 e ele não tem nada a ver com isso. E a gente pode até estar falando da coletiva dele que foi muito legal, né? O cara tava bem risonho. E o pessoal ficou meio estressado com isso. A gente sabe que o time do Fortaleza é um time muito bem encaixado, muito bem equilibrado, né? E isso aí é muito importante. E cara, a gente sabe que o Vasco não estava nada sendo disso, inclusive ali pelo meio de campo, né? A gente viu o David ali querendo jogar bastante o jogo, ele estava chamando bastante a responsabilidade. Eu tenho até pena do Verratti, eu tenho pena do Léo Jardim, porque são dois gigantescos jogadores e, mano, tá salvando toda hora. O Léo Jardim salva demais o Vasco. Era pro Vasco estar muito pior. Era pro Vasco ter caído no ano passado se não fosse o Léo Jardim, tá ligado? E pô, mano, o cara não merece esse time. O outro que não merece é o Verratti, mano. O cara sabe fazer gol, ele sabe ser um belo atacante, sabe fazer gol de cabeça. Cara, o Vasco não tá tendo isso, né? O Vasco não tá dando nenhuma possibilidade de fazer gol. Então o Verratti vai mal nessa questão. Só que ele segura a bola, ele sofre. E, pô, coitado desses dois jogadores, galera, estão sofrendo muito. E a gente pôde também tá vendo o Piton, cara. Tá acontecendo alguma coisa aí com o Piton, que ele não tá sendo aquele grande jogador como foi na temporada passada. Não sei se é o físico, se é como o jogo, os técnicos, né? O Ramon não tava sabendo lidar ali. Não tem o Paê também para estar jogando com ele, fazer uma triangulação ali com outro jogador também, que era bem importante. Então o Piton tá bem abaixo, cara. A gente não vê ele dando aquele cruzamento do amor, sabe? Mas enfim, o Vasco jogou ali, cara, pra se defender. E, pô, basicamente o volume de jogo foi do Fortaleza. O Vasco até teve ali algumas chances de estar fazendo, se não me engano, teve uma chance ou duas com o Verratti de cabeça, né? David também chutou e aí arrumou um escanteio. O Vasco teve chance, mas não marcou nessas chances. E o Fortaleza ali, pô, fez muito volume de jogo, chutou também. Inclusive, Léo Jardim salvou, né? E, cara, esse empate foi muito importante pro técnico do Sub-20 e muito importante pro Vasco, porque o Vasco vai estar decidindo em casa. Sendo que o Vasco também não ganhava, não ganha do Castelão. Mano, acho que não ganha há 20 anos, se eu não tô enganado. É algo totalmente bizarro, 10 anos, sei lá. Pô, doideira, né? A gente só não podia sair de um sacode lá do Castelão. Mas, cara, sair com o empate foi legal. Pô, valeu demais, tá? O jogo. Jogou muito ruim. Jogou muito ruim. Mas valeu, né? Foi um empate. O Vasco vai estar decidindo em casa. Eu acho que isso é o mais importante. Possivelmente com um novo técnico. Espero que não demore mais de um mês para um técnico estar vindo. A gente sabe que é muito complicado a situação do Vasco, a situação de técnicos no mercado, questão de quebra de contrato. O Vasco acho que não vai estar pagando multa rescisória de nenhum técnico. Mas enfim, cara, a gente sabe que é uma grande preocupação.
sair perdendo de 2-0, 3-0, 4-0 dentro do Castelão para vir resolver. E com esse empate foi muito bom, para falar a verdade. E, pô, a gente pode estar vendo o técnico, cara, muito feliz, sabe? Na entrevista coletiva, porque literalmente aquele foi o jogo dele. Irmão, o cara teve, sei lá, 2, 3 dias pra estar treinando esse time que tomou 4-0 do Criciúma. E, pô, Copa do Brasil, irmão, nem ao ponto escorrido. Imagina se ele toma 3-0 ali, o cara saiu com empate. Ele, inclusive, foi bastante ousado, querendo ou não, na substituição, quando ele colocou o Galdames ali, sabe? Que é um cara que é muito mais ofensivo. E, pô, querendo ou não, ele tentou ganhar também, cara. Ele colocou o Adson Galdames, e também colocou o Rossi, né, pra estar dando uma corrida. E, pô, o cara tentou. Querendo ou não, ele deu uma tentada ali de alguma forma. Fez umas substituições ali diferentes. Não colocou o Medel, né? A gente sabe que o Medel tá um pouco abaixo. Tem toda a questão familiar dele. Não tinha o João Vitor também. E o PH também, cara. Ele... Mano... O PH fez uma jogada ali que ele tava indo por ataque. Ele tinha a lateral toda aberta. A lateral toda aberta. E o cara cortou pra esquerda, que não é boa dele. Ele cortou pra esquerda e chutou de esquerda, sendo que ele podia ir para a direita, o corredor tava aberto, e fazer o lançamento assim, tá? E o cara não. Ele cortou pra esquerda e chutou com a canhota. Bola voou. Mano, não dá pra entender algumas decisões, sabe? Precisa de alguém que faça ele entender ali, mano. Cara, você tem um lateral todo aberto ali, como que você não dá um piquezinho pra direita, chuta a bola pra direita e depois cruza, sabe? Como que você cortou pra perna ruim e depois chuta? Cara, é absurdo ali o que tava acontecendo. E, pô, a gente pode estar vendo que o Vasco não tem aquela ligação, sabe? Da defesa por ataque, é onde mais os técnicos vão ter dificuldade, independente de quem venha. E, cara, foi legal, eu gostei da entrevista, o pessoal falou bastante que o cara tava sorrindo, mas literalmente o cara foi jogado na fogueira, conseguiu um empate milagroso. Pô, fez umas substituições interessantes, sabe? Manteve ali a persistência tática do time, que era apenas se defender, né? Mas, pô, foi muito bom, cara. Eu acho que ele saiu ali 100% feliz. Ele pode estar sorrindo sim, galera. Dependente que o Vasco não teve volume de jogo. O cara tava na Copa do Brasil, irmão, tá ligado? O cara saiu do Sub-20, tá na Copa do Brasil, uma decisão contra o Fortaleza, time totalmente equilibrado. Total mérito, pô. Deixa o cara sorrir ali. Imagina a angústia que ele devia estar durante o jogo, sabe? Já poderia manchar a imagem dele de alguma forma e aquele empate, pô, jogadores ali brigando, sabe? Deixa o cara, pô, deixa ele sorrir. Eu entendo ele sorrir. Sei que pro torcedor é muito difícil, mas ali é o profissional do cara, entende? Pô, com certeza foi o jogo da vida dele ali. E bem, agora eu só espero que realmente o Vasco traga logo um diretor, na melhor um diretor não, né, um técnico, porque não dá pra estar ficando, a gente vai ter rodadas muito importantes, rodadas pesadas, difíceis, inclusive o Vasco vai ter um jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, depois tem um Vitória dentro de casa, depois tem um Flamengo em casa, e depois vai jogar contra o Fortaleza. Então, galera, a nossa perspectiva aqui de vitória tá muito abaixo, tá ligado? O Vasco ganhando o Atlético Paranaense lá na Arena, pô, a gente sabe que é difícil. Ainda mais sem um técnico principal. O Atlético não perde em casa. Eu acho que é o único que vem em casa esse ano, algo desse tipo. E a gente tem aí, cara, o Vasco contra o Vitória. Contra o Vitória, o Vasco já precisa ter um técnico urgente, sabe? Porque, cara, é dentro de casa, é contra uma briga ali contra o rebaixamento, querendo ou não. Se o Vasco empata contra o Vitória, irmão, a situação começa a ficar muito complicada. O Vasco precisa ganhar do Vitória para criar pontos de vantagem, porque ainda vai pegar o Flamengo, vai pegar o Fortaleza na Copa do Brasil e depois vai pegar o Palmeiras, tá ligado? Então aqui a gente pode estar pensando em 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 jogos do Brasileirão, em que 3 são os times top 3 assim do Brasil. Vamos pensar assim, porque tem Atlético Mineiro, mas eu vou falar com o Atlético Paranaense só pra ficar um negócio mais tranquilo ali, tá? Top 5, top 6 ali, né? O Atlético Paranaense. Mas a gente tem os 3 times que vão brigar pela parte de cima. Vasco podendo fazer 0 pontos. E contra o Vitória podendo ser um empate. Mano, o Vasco vai estar literalmente na zona do rebaixamento. São pontos jogados fora, sabe? Claro, contra o Flamengo, o Vasco pode estar ganhando. Porque, pô, vai estar jogando no Rio, clássico é clássico. Pode, mas, tá ligado? Pô, a gente não tá vendo o Vasco jogando, então já estamos chorando já, rapaziada. Já estamos chorando já. Mas enfim, vamos tá deixando o Vasco um pouco pra lá. Já tô ficando aqui meio estressado. E bem, agora a gente pode estar falando aqui um pouco sobre o Flamengo, cara. A gente viu aí que a situação do Flamengo não tá sendo legal, sabe? Assim, na questões de atitude e criação de finalização.
Tipo, no total, a gente teve o Flamengo aí com 13 finalizações e finalização no gol, a gente teve 4, galera. E, pô, querendo ou não, a gente sabe que o investimento do Flamengo é alto. O Flamengo estava jogando no Maracanã e estava com o time da Série B recém-formado. Claro que algumas joias ali maturadas, né, dentro do elenco. O Amazonas aí mantém, por exemplo, o Sassá, que é um cara bem experiente. Mas, querendo ou não, cara, pô, o Flamengo dentro do Maracanã com poucas finalizações assim no gol contra o Amazonas é algo pra ficar atento, sabe? Com certeza a torcida foi pra ver um 3-0, algo desse tipo, sabe? Ou pelo menos mais criações. No tempo que eu vi o Flamengo jogando assim pelo celular, eu pude estar vendo um joguinho bem chato, sabe, de estar assistindo, que não tinha muita criação, era um corre-perde. Então foi um pouco chato, querendo ou não. Imagina pro pessoal que foi lá pensando que seria um 3-0 assim fácil. Claro que a Copa do Brasil é um sentimento diferente, mas a gente espera aí uma criação melhor de jogadas dentro do Flamengo. Mas pô, também não acho que é pra sair xingando os Tite já, mas eu entendo que a torcida do Flamengo é assim. Isso é pressão dentro do Flamengo, isso é pressão de você ter o maior investimento do Brasil contra o time que tá na Série B. Nada contra o Amazonas. Inclusive o Amazonas faz um projeto brilhante, tá? Um investimento brilhante. Isso aí, sem dúvidas, a gente tem que estar informando também. Mas pô, a gente entende, né? Que, cara, se você não é um Jorge Jesus praticamente, ou você cria muita coisa contra um time, pô, com, nem com a metade do seu investimento, é pra se espantar. Porque, cara, o Flamengo tem muito elenco nesse time. E com certeza isso pesa bastante, querendo ou não. A gente teve a volta do Gabigol também. E, pô, o Tite não vem fazendo belos jogos. As entrevistas coletivas também, pô, pegam um pouco pesado, sabe? As falas dele de poupar essas coisas. O planejamento também de poupar. Não achei bom, não achei legal. Cara, tinha que ter poupado contra o Nova Iguaçu. Ali que não deu pra entender realmente, sabe? Foi algo assustador, pra dizer a verdade. As vaias, eu entendo, porque era pro Flamengo ter criado muito mais. Só que, pô, é difícil, né? Porque o Vasco não tá ganhando. Se o Vasco ganha de 1-0 assim do Amazonas, eu tô felizão, né? Mas o Vasco não tem esse investimento todo. É situações diferentes, né? Que a gente vive. Mas eu não entendo mandar o Tite, né? Tomar no cu. Isso aí, pelo amor de Deus, é demais. Porque vira um ciclo vicioso dentro do Flamengo, né? Porque a gente vê uma impaciência. Um jogo não tão bom em alguns técnicos. Oscilações, muitas oscilações, pra falar a verdade, desde o Jorge Jesus, né? É, Acho que pra mim a maior deficiência foi ter tirado o Dorival, pra falar a verdade. Mas enfim, né? Também teve ali uns altos e baixos, mas enfim. O Flamengo tem muito mais elenco pro que vem jogando, sabe? Ainda teve aí o Arrascaíta com problemas também. Veio de 2 derrotas aí pro Bolívar e pro Botafogo. E ganhar de 1-0 do Amazonas não é tudo aquilo. E, cara, é aquilo. O Flamengo não vem jogando bem. Muita coisa de poupar. E o Flamengo tem elenco pra fazer qualquer coisa dentro do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, sabe? Então, esse time tem que estar jogando melhor. Só que, pô, oscilação acontece, mas não deveria acontecer do jeito que ocorre com o Flamengo. Mas é o famoso, galera. Ganhou, mas não convenceu. Joga muito pouco pro elenco que tem. E no final é isso, sabe? Vamos ver aí se o Tite dá a volta por cima, mas não pode ficar nessa oscilação, galera. De ficar trocando de técnico por derrotas ou por oscilação, tem que esperar. É um negócio de médio prazo, tem que dar tempo, porque olha os últimos técnicos, sabe? Tudo essa mesma questão, começa bem, aí depois começa a dar mal, aí começa a vir as vaias, aí vem derrota, aí é demitido e vai nesse ciclo, sabe? Então acho que tem que parar um pouco nesse ciclo aí.